Você provavelmente já ouviu alguém dizer: "Eu sou de tal signo." E por muito tempo, isso parece suficiente. Como se fosse possível resumir quem você é a uma única coisa. Mas não é. Você não é só o seu signo solar, e entender isso muda completamente a forma como você enxerga a si mesma. Porque o seu signo solar, aquele que todo mundo conhece, é só uma parte do seu mapa. Ele fala sobre identidade, sobre quem você está se tornando ao longo da vida, sobre uma espécie de direção. Mas ele não explica tudo, e principalmente, ele não explica o que você sente. Existe uma parte do seu mapa que fala exatamente sobre isso, sobre as suas emoções, sobre como você reage ao mundo, sobre o que te afeta, mesmo quando ninguém está vendo. Essa parte é a Lua. A Lua, na astrologia, não tem a ver com o que você mostra, ela tem a ver com o que você sente. Com o seu mundo interno, com aquilo que acontece dentro de você antes mesmo de virar pensamento. Porque nem tudo que você sente passa pela lógica. Muitas vezes a emoção vem primeiro, e só depois você tenta entender. A Lua representa exatamente esse lugar, um lugar mais instintivo, mais automático, mais sensível. É a forma como você busca conforto, como você reage quando algo te afeta, como você lida com insegurança, com medo, com necessidade de acolhimento. E isso aparece de formas muito diferentes em cada pessoa. Tem gente que sente tudo de forma intensa. Tem gente que precisa de silêncio para processar. Tem gente que racionaliza. Tem gente que evita. E nenhuma dessas formas é errada. São apenas formas diferentes de sentir. E é por isso que duas pessoas do mesmo signo solar podem ser completamente diferentes emocionalmente. Porque o Sol fala de identidade. Mas a Lua fala de vivência. Do que acontece dentro. E muitas vezes, é isso que mais influencia a forma como você vive suas relações. Porque você pode até saber o que quer. Mas, no momento em que algo te afeta, é a Lua que responde. É ela que define. Se você se fecha. Se você reage. Se você se afasta. Ou se você se aproxima. E muitas vezes isso acontece sem você perceber. Porque a Lua é inconsciente. Ela não pede autorização. Ela simplesmente reage. E entender isso muda muita coisa. Porque você começa a perceber que nem tudo é escolha consciente. Algumas coisas são padrões. Formas de funcionamento que se repetem. E que só ficam claras quando você começa a observar. A forma como você lida com rejeição. A forma como você se protege. A forma como você se conecta com o outro. Tudo isso passa pela Lua. E talvez seja por isso que em muitos momentos você sente coisas que não consegue explicar. Reações que parecem desproporcionais. Emoções que vêm rápido demais. Ou até uma necessidade de se proteger mesmo quando não há perigo real. A Lua não funciona com lógica. Ela funciona com memória emocional. Com experiências acumuladas. Com tudo aquilo que ao longo da vida foi sendo registrado dentro de você. E isso faz com que cada pessoa tenha uma forma única de sentir. Uma forma única de reagir. Uma forma única de se proteger e também de se abrir. E quando você começa a entender a sua Lua, você começa a se entender melhor. Começa a perceber por que certas situações te afetam mais do que outras. Porque algumas coisas te desestabilizam. E porque em alguns momentos, você age de um jeito que nem você mesma entende. E isso não é sobre se controlar. É sobre se reconhecer. Porque quando você reconhece seus padrões, você ganha a possibilidade de escolher diferente. Não sempre. Mas aos poucos. E isso já muda muita coisa. A astrologia não serve para te colocar em uma caixa. Ela serve para te mostrar como você funciona. E a Lua é uma das partes mais importantes desse processo. Porque ela fala do que é mais íntimo. Do que é mais sensível. Do que muitas vezes você nem mostra. Mas que influencia tudo.
E nos próximos vídeos a gente vai começar a explorar isso de forma mais concreta. Como essa lua se manifesta em cada signo. Porque a forma como você sente também tem um estilo. E esse estilo muda tudo. Mas antes de entender o como, é importante entender o quê. E agora você já sabe. Você não é só o seu sol. E talvez nunca tenha sido.